Lá, combatentes do Norte da Guerra. Estamos falando aqui mais uma vez de Stalingrado para vocês. Bom, eu preciso colocar algumas coisas aqui que são bastante importantes, né? E não só do que a gente viu na Rússia, mas do que está acontecendo em termos globais aí com relação aos aspectos militares. Pessoal, muita gente está resistente ainda ao fato de que a realidade militar ela mudou, não vai mais voltar a ser o que era. Aquela época do Top Gun, da aviação, ela acabou definitivamente, ela não volta mais. Qual é a prova disso? Você quer uma prova? Vou te dar várias. Primeiro, a aviação russa. Né? Dizem que os russos empregam a sua aviação com extrema parcimônia, só usam armamento standoff, porque se você sobrevoar o território ucraniano, você vai perder aviões. A mesma coisa vale para a Ucrânia. O pessoal já está temeroso disso. Por quê? Porque a missilística hoje ela está muito avançada. O avião sempre leva pior contra o míssil antiaéreo. Essa é uma realidade. Aí a gente viu na Índia também o derrubado de vários aviões de ambos os lados. E o caso que eu acho que é o mais gritante. Os Estados Unidos perderam 3 jatos F-18M. Vão dizer que foi fogo amigo, que caiu do avião. Pô, do navio, quem acredita numa idiotice dessa tem que voltar pro jardim da infância, né? A gente sabe que isso aí foi mecha. Isso foi fogo aéreo mesmo. Então, pessoal, eu vejo assim. Aquela realidade tem também o afundamento do Moskva, o afundamento de diversos navios da Rússia, né? Então, aquela realidade que a gente conheceu, que eu particularmente conheci como cadete, como oficial, né, do emprego de forças militares, ela mudou. Hoje em dia você não tem mais condições de expor uma grande força-tarefa, colocar um esquadrão de aviões no ar aí, né, dada contra um inimigo que tem uma presença, uma massa muito grande de drones e mísseis. Essa é a realidade, os americanos já estão vendo isso. E tem um outro lado também, que eu acho que está vindo da China, que eles estão empregando muito ou ensaiando o emprego de computação quântica, né, para aí detecção de submarinos. Se isso se concretizar, os chineses dizem que já está operacional. A gente não, é bom não pagar para ver. Mas se isso se concretizar de verdade, a grande força da Marinha dos Estados Unidos, que muita gente acha que é a aviação naval, não é, são os submarinos, que é difícil de localizar. Mas se isso acontecer, acabou praticamente a hegemonia americana nos mares. Não, o que não impede que eles também façam armamentos assim e consigam contrapor a hegemonia militar chinesa. O problema do americano, na minha opinião, não é nem assim contrapor a hegemonia militar da China. O problema é que eles se envolvem em muitos cenários. Estão envolvidos na Ucrânia, estão envolvidos no Oriente Médio, querem se envolver na China. Quer dizer, não dá para dar conta de tudo isso. Esse talvez tenha sido um dos fatores que levou o presidente, que é Trump, a não querer uma confrontação militar com o Irã, que na minha opinião talvez seja o maior fator de desacordo entre ele e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Acho que o Netanyahu quer uma intervenção, o Trump já sabe que é um preço militar aqui impagável e não quer entrar nessa. Né? Talvez fosse um outro presidente maluco aí, um George Bush da vida, o Bush filho, né? Mas o Trump ele está relutante, talvez seja um dos grandes motivos aí de confronto entre ele e Netanyahu. A gente não consegue ter certeza a respeito disso, mas a verdade é uma só. Se contra os iemenitas já está difícil, imagina contra o Irã. Um país que tem conseguido se sair bem com a sua aviação é Israel, mas não pela excelência da aviação. Isso também não nega o que eu falei para vocês. É que o Hamas não tem defesa aérea, a verdade é essa. Nem o Hamas, nem o Hezbollah tinham uma defesa aérea efetiva, nem os sírios. Então o que acontece nessa brincadeira? Você consegue operar impunemente. Mas já contra alvos iranianos, do Iêmen, etc., eu não sei se Israel teria aí, né, a mesma impunidade de operação. Mas o fato é que esse cenário militar mudou, né, e é preciso se preparar para o mesmo. Então agora, um exército que ele vislumbre a possibilidade de emprego, ele vai ter que ter um plantel muito bom de equipamentos de guerra eletrônica, uma quantidade de drones assim absurda, tá? Investir nos operadores de drones,
dominar a fabricação de mísseis de todos os tipos, que os mísseis hoje são muito importantes. E a gente tem que lembrar que no caso do drone, você tem uma grande vantagem, que é a relação custo-benefício. Hoje, com um drone de 10 mil dólares, aí você destrói um tanque de guerra de 12 milhões. Isso aqui é um fato. Com mísseis antiaéreos nem tão sofisticados aí, você consegue destruir uma aeronave de 80 milhões de dólares. Então, hoje os exércitos precisam começar a repensar isso, como também precisam começar a repensar as doutrinas, né? Aquela doutrina que a gente tem de estar avançando com tropas, sob cobertura da aviação, isso não existe mais. Hoje a tropa está mais segura que o avião, isso é um fato, né? No ambiente denso, como o da guerra da Ucrânia, essa foi a realidade. É por isso que o russo ele faz uma guerra tão lenta. Ele não tem condições de operar com seus meios impunemente, então eles vão usando artilharia na medida que eles podem, desgastando o exército ucraniano. Quando você tem uma massa defensiva, como é o caso dos ucranianos, a Rússia só tem uma saída, que é fazer uma guerra mais lenta investindo no atrito. E outra pessoa, eu queria dizer o seguinte, eu andei por 3 cidades da Rússia, que foram palco de campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, e em outras guerras também, no caso aí de Moscou. E a conclusão que você chega, quando você visita livrarias, bibliotecas, museus, etc., é que a história da Rússia é a história de suas guerras. Então, achar que essa gente não sabe o que está fazendo é uma bobagem muito grande, né? Esse ano parece que eles querem comemorar 300 anos do general Alexander Suvorov. A gente vai eu quero fazer um mini doc dele aí, um mini documentário a respeito. Vamos ver se a gente faz agora no segundo semestre. Porque esse semestre já está tomado. Eu preciso entregar o documentário da Guerra da Coreia, que eu vou retomar agora quando eu voltar ao Brasil. Mas essa gente vem fazendo guerra há quase 1000 anos. Então, muito difícil para eles. Vão mudar as táticas. Olha, eu estive no museu de Leningrado, e eu vi morteiros lá com 44 cargas. Eu vou colocar o vídeo por esses dias aí. Quer dizer, o russo está familiarizado com isso. Eles sempre tiveram na vanguarda disso aí. A gente pega, por exemplo, quando Napoleão invade a Rússia. Eles foram se preparando um ano antes, fizeram a paz com os turcos. Essa que é a verdade. Quando Napoleão entrou, a Rússia estava numa situação de calmaria que ela podia enfrentar Napoleão. E quando a gente vê isso, você começa a achar que talvez Minsk I e Minsk II, que todo mundo acha que foi um vacilo do Putin, tenha sido para ganhar tempo. Porque através de Minsk I e Minsk II ele conseguiu colocar a indústria russa aí no compasso de guerra que hoje em dia é a indústria militar mais potente do planeta. Então, eu saio com essa impressão que talvez Minsk I e Minsk II a Rússia tenha aceitado exatamente para ganhar tempo. Da mesma forma que os russos em 1800, antes da invasão de Napoleão, fizeram a paz com os turcos. Enfim, essa gente joga muito bem. A gente precisa observar o jogo que eles fazem aí, tá? Para aprender o que for cabível. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Já nós estamos de volta ao Brasil, mas vão sair mais vídeos aí, tá? E a gente volta então sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.